Primeiro relato. Nunca imaginei que viveria para contar esta história de terror. Mas aqui estou, compartilhando meu relato real sobre um encontro com um lobisomem que mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando eu tinha 17 anos, morando com meus pais e irmãos em uma pequena cidade do interior. Nossa casa ficava num bairro tranquilo, cercada por outras residências simples. Os vizinhos eram, em sua maioria, pessoas comuns e amigáveis. Exceto por um, o Zezinho. Apesar de meus pais gostarem dele, eu e meus irmãos sentíamos um medo inexplicável daquele homem. Zezinho tinha uma aparência peculiar que nos causava arrepios. Seu corpo era coberto por uma quantidade anormal de pelos, como se fosse um tapete grosso e escuro. Os dentes eram afiados, lembrando presas de um animal selvagem. Mas o que mais me perturbava era seu olhar, vazio, sem vida, como se escondesse segredos obscuros por trás daquelas íris opacas. Sempre que o víamos, tentávamos evitar contato. Algo em Zezinho despertava nossos instintos mais primitivos de sobrevivência. Era como se nossos corpos soubessem de algo que nossas mentes racionais se recusavam a aceitar. Numa noite sem lua, o céu estava tão escuro que mal se podia enxergar a própria mão na frente do rosto. O silêncio era quebrado apenas pelo ocasional farfalhar das folhas ao vento. De repente, ouvimos uma agitação vinda do galinheiro nos fundos da casa. As galinhas começaram a cacarejar freneticamente, num coro de pânico que cortava a noite. O barulho era ensurdecedor, como se as pobres aves estivessem sendo atacadas por algum predador feroz. Meu coração disparou, e senti o medo gelado subir pela espinha. Meu pai, homem corajoso que era, não hesitou. Pulou da cama num instante, agarrou o velho machado que sempre mantinha por perto e correu para fora. Nós, crianças apavoradas, nos amontoamos na janela, tentando ver o que estava acontecendo. A cena que se desenrolou diante de nossos olhos ficará para sempre gravada em minha memória como a personificação do terror. Lá estava meu pai, parado em frente ao galinheiro, o machado erguido em posição de ataque. E diante dele, uma criatura saída dos pesadelos mais sombrios. Era um cão gigantesco, maior que qualquer cachorro que já tínhamos visto. Mas havia algo errado, algo profundamente perturbador em sua aparência. A criatura se ergueu sobre as patas traseiras, alcançando quase 2 metros de altura. Seu corpo era coberto por uma pelagem cinzenta e grossa, os músculos potentes visíveis sob o pelo. O focinho era alongado, repleto de dentes afiados como navalhas. Sangue e penas de galinha escorriam por suas mandíbulas, evidência do festim macabro que havíamos interrompido. Mas o que mais me aterrorizou foram seus olhos, 2 orbes vermelhos e brilhantes que pareciam arder com uma fúria sobrenatural. Naquele momento, todas as histórias de lobisomem que eu havia ouvido ao longo da vida pareceram ganhar vida. Ali, diante de nós, estava a prova viva de que as lendas eram verdadeiras. Um lobisomem real, em carne e osso, pronto para atacar. O cheiro que emanava da criatura era nauseante, uma mistura de pelo molhado, sangue e algo indescritível, primitivo. Era o odor do medo, da morte, da transformação antinatural de homem em fera. Por um instante que pareceu uma eternidade, o lobisomem e meu pai se encararam. 2 predadores, medindo forças, decidindo quem daria o primeiro passo. Então, no movimento rápido demais para os olhos acompanharem, a criatura avançou. Meu pai reagiu por puro instinto. Com um grito que misturava medo e coragem, ele girou o machado no ar. A lâmina cortou o ar com um silvo e se chocou contra o crânio da fera. O impacto foi tão forte que pude ouvir o som do metal se chocando contra o osso. O lobisomem uivou de dor, um som que misturava o ganido de um cão ferido com um grito humano de agonia. Sangue escuro jorrou do ferimento, manchando sua pelagem cinzenta. A criatura cambaleou para trás, claramente atordoada pelo golpe. Por um momento, pensei que tudo havia acabado. Que meu pai havia derrotado o monstro e que estaríamos seguros. Mas o lobisomem não caiu. Seus olhos vermelhos brilharam com uma fúria renovada, e ele se preparou para um novo ataque. Meu pai, percebendo o perigo, recuou alguns passos. Ele ergueu o machado novamente, pronto para defender sua família a qualquer custo. O lobisomem avançou mais uma vez, suas garras afiadas cortando o ar. Desta vez,
meu pai mirou mais baixo. O machado desceu num arco mortal, acertando a orelha da criatura. O golpe foi tão forte que quase decepou o apêndice por completo. Um novo jorro de sangue escuro tingiu o chão, e o uivo de dor do lobisomem ecoou pela noite. Ferido e sangrando, o monstro finalmente recuou. Com um último olhar de ódio em nossa direção, ele se virou e correu em direção à escuridão do mato que cercava nossa propriedade. Em segundos, havia desaparecido na noite, deixando para trás apenas o som distante de galhos quebrados e o cheiro nauseante de sua presença. Ficamos todos paralisados por alguns instantes, tentando processar o que havíamos acabado de presenciar. Meu pai, ainda empunhando o machado ensanguentado, parecia em estado de choque. Lentamente, ele se virou para nós, o rosto pálido e os olhos arregalados. Entrem, ele sussurrou, a voz rouca. Tranquem todas as portas e janelas. Ninguém sai até amanhecer. Passamos o resto da noite em vigília, amontoados na sala, cada ruído nos fazendo sobressaltar. O medo era palpável, uma presença quase física que preenchia cada canto da casa. Ninguém falava, mas todos pensávamos a mesma coisa: havíamos sobrevivido a um ataque de lobisomem. Quando os primeiros raios de sol finalmente atravessaram as cortinas, sentimos um alívio momentâneo. A luz do dia parecia afastar as sombras da noite anterior, tornando tudo mais real e menos aterrorizante. Meu pai saiu para inspecionar os danos no galinheiro. Várias galinhas haviam sido mortas, seus corpos dilacerados espalhados pelo chão. Mas o que mais nos intrigou foram as pegadas deixadas pela criatura. Era uma mistura bizarra de marcas caninas e humanas, como se a criatura estivesse no meio de uma transformação quando fugiu. Foi então que ouvimos a notícia que confirmaria nossas suspeitas mais sombrias. Zezinho, nosso estranho vizinho, havia sido levado às pressas para o hospital durante a madrugada. O motivo? Uma lesão grave na orelha, que estava quase completamente decepada. A coincidência era impossível de ignorar. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma maneira aterradora. Zezinho, o homem que sempre nos causará arrepios, era na verdade um lobisomem real. Nos dias que se seguiram, um silêncio pesado pairou sobre nossa família. Ninguém ousava falar abertamente sobre o que havia acontecido, como se nomear o horror pudesse de alguma forma torná-lo mais real. Mas os olhares trocados, os sussurros abafados, tudo falava por si só. Zezinho ficou internado por algumas semanas. Quando retornou, usava uma bandagem grande cobrindo a orelha ferida. Seu olhar, antes vazio, agora carregava um brilho de raiva mal contida sempre que passava por nossa casa. Meus pais decidiram que era hora de nos mudarmos. Em questão de meses, havíamos deixado para trás aquela casa e as memórias terríveis que ela guardava. Mas o medo, o medo nos acompanhou. Anos se passaram, e eu nunca mais consegui olhar para a lua cheia da mesma forma. Cada uivo distante de um cão me faz estremecer, lembrando-me daquela noite fatídica. O cheiro de pelo molhado ainda me causa náuseas, trazendo à tona memórias que preferiria esquecer. Este é meu relato real, meu encontro com o lobisomem que mudou minha percepção do mundo para sempre. Sei que muitos não acreditarão, chamarão de fantasia ou alucinação. Mas eu estava lá. Eu vi com meus próprios olhos a transformação do homem em fera. E se há uma lição que aprendi com tudo isso, é que o mundo é muito mais vasto e misterioso do que imaginamos. Há coisas escondidas nas sombras, criaturas que desafiam a lógica e a razão. O terror não está apenas nos filmes ou livros, às vezes, ele mora ao lado, disfarçado de um vizinho estranho e peludo. Então, da próxima vez que você ouvir um uivo na noite ou notar algo estranho no comportamento de alguém próximo, lembre-se, os lobisomens existem. Eles estão entre nós, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza. E quem sabe? Talvez você seja o próximo a ter seu próprio relato de encontro com um lobisomem real para compartilhar. Só espero que, se isso acontecer, você tenha tanta sorte quanto eu tive em sobreviver para contar a história. Segundo relato. Nunca pensei que estaria aqui, contando esta história. Mas os eventos daquela noite me assombram até hoje, e sinto que preciso compartilhar este relato real sobre o lobisomem que encontramos. Tudo começou há cerca de 40 anos, quando eu tinha apenas 28 anos.
Eu, meu pai e meu tio estávamos trabalhando em uma fazenda remota no interior. Era um lugar isolado, cercado por densos matagais e florestas sombrias. Naquela época, histórias de lobisomens e outras criaturas sobrenaturais eram comuns entre os moradores locais, mas eu sempre as considerei meras lendas. Uma noite, estávamos reunidos em nosso modesto barraco de madeira. O ar estava pesado com cheiro de terra úmida e fumaça de lenha. De repente, percebemos que João, um de nossos colegas de trabalho, não havia retornado. Era incomum ele sair sem avisar, especialmente à noite. Preocupados, decidimos procurá-lo. Pegamos nossas lanternas e saímos para a escuridão opressiva. O terror que sentiríamos naquela noite era algo que nenhum de nós poderia ter previsto. Começamos a chamar por João, nossas vozes ecoando na noite silenciosa. Enquanto caminhávamos, a sensação de que algo nos observava crescia a cada passo. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, e um calafrio percorreu minha espinha. Chegamos perto de uma cerca de arame que separava nossa propriedade do matagal denso. Foi então que ouvimos um som baixo e gutural, como um rosnado, vindo das sombras além da cerca. Meu pai ergueu a lanterna, mas a luz mal penetrava na escuridão densa. De repente, ouvimos um barulho de galhos quebrando e folhas se agitando violentamente. Algo se movia rapidamente em nossa direção. O terror tomou conta de nós. Aquilo não se movia como um animal normal. Era rápido demais, grande demais. Lobisomem! Meu tio gritou, o medo evidente em sua voz trêmula. Não podia acreditar no que estava vendo. Uma forma enorme e peluda surgiu das sombras, correndo em nossa direção como um cão monstruoso. Seus olhos brilhavam com uma luz amarelada e inumana. O focinho estava contorcido em um rosnado feroz, revelando presas afiadas como navalhas. Era um lobisomem real, bem diante de nossos olhos. O terror paralisou meus membros por um instante crucial. Corram! Meu pai gritou, quebrando nosso transe de medo. Viramos e corremos de volta para o barraco, o pânico dando asas aos nossos pés. Podíamos ouvir a criatura nos perseguindo, seus rosnados e o som de suas patas pesadas batendo no chão logo atrás de nós. Chegamos ao barraco e nos trancamos dentro, ofegantes e tremendo. Por vários minutos, ficamos em silêncio absoluto, ouvindo sons da criatura circulando a pequena construção. Os arranhões nas paredes de madeira nos faziam estremecer. Depois do que pareceu uma eternidade, os sons cessaram. Passamos o resto da noite acordados, aterrorizados demais para dormir ou sair. Quando o sol finalmente nasceu, reunimos coragem para sair. Não havia sinal da criatura, mas as marcas de garras nas paredes do barraco eram prova de que não havíamos imaginado tudo aquilo. Foi então que vimos João caminhando em nossa direção, parecendo confuso e desorientado. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e havia arranhões em seu corpo. "O que aconteceu?" perguntamos. "Onde você esteve?" João parecia genuinamente perplexo. Eu não sei", ele gaguejou. "Não me lembro de nada depois de sair ontem à tarde." Trocamos olhares significativos. Seria possível que João fosse o lobisomem? A ideia era aterrorizante demais para contemplar. Nos dias que se seguiram, tentamos agir normalmente, mas o medo estava sempre presente. À noite, o menor ruído nos fazia sobressaltar. O terror de encontrar novamente aquela criatura, aquele lobisomem real, era constante. Começamos a notar mudanças sutis em João. Nas noites de lua cheia, ele ficava agitado, irritadiço. Às vezes, desaparecia por horas, voltando desorientado e sem lembranças. Um mês após o incidente, durante outra lua cheia, decidimos seguir João. O terror apertava meu peito enquanto observávamos se afastar do acampamento. Quando ele chegou perto da cerca de arame, algo inacreditável aconteceu. João começou a se contorcer, gemendo de dor. Seus ossos estalavam e sua pele parecia se mover. Horrorizados, vimos quando seu corpo começou a se transformar. Pelos brotaram de sua pele, seu rosto se alongou em um focinho, e suas mãos se tornaram garras afiadas. Em questão de minutos, onde antes estava João,
agora se encontrava a mesma criatura monstruosa que nos perseguira naquela noite fatídica. Um lobisomem real, surgido das lendas para aterrorizar nossa realidade. A fera ergueu o focinho, farejando o ar. Por um momento terrível, pensei que nos detectaria. Mas então, com um uivo arrepiante, saltou por cima da cerca e desapareceu na escuridão do matagal. Voltamos correndo para o barraco, nossas mentes lutando para processar o que havíamos testemunhado. Como lidaríamos com isso? Como poderíamos continuar vivendo e trabalhando ao lado de alguém que se transformava em um monstro? Os meses seguintes foram um pesadelo de medo e paranoia. Tentamos manter as aparências, mas era impossível olhar para João da mesma forma. Cada lua cheia trazia uma nova onda de terror, imaginando o que ele poderia fazer, quem poderia machucar. Eventualmente, não aguentamos mais. Sem confrontar João diretamente, arrumamos nossas coisas e partimos, deixando para trás não apenas o trabalho, mas também a inocência de um mundo onde lobisomens eram apenas lendas. Passaram-se décadas desde aquela noite fatídica, mas as memórias permanecem vívidas. O terror que senti ao ver aquela criatura, ao testemunhar a transformação de João, nunca me abandonou completamente. Sei que muitos não acreditarão neste relato. Lobisomens são coisas de histórias de terror, dirão. Mas eu sei a verdade. Eu vi com meus próprios olhos. E às vezes, nas noites de lua cheia, ainda acordo sobressaltado, imaginando ouvir um uivo distante. Este é meu relato real, meu encontro com um lobisomem que mudou para sempre minha percepção do mundo. Um mundo onde o impossível às vezes se torna realidade, e onde o terror pode estar à espreita nas sombras de um matagal escuro. Nunca mais voltei àquela região, nunca mais tive notícias de João. Parte de mim espera que, de alguma forma, ele tenha encontrado uma cura, uma maneira de controlar sua condição. Outra parte teme que ele ainda esteja lá fora, uma fera solitária vagando pelas florestas, aterrorizando outros desavisados como nós éramos. Este relato serve como um aviso. O mundo é mais vasto e misterioso do que imaginamos. Há coisas além de nossa compreensão, criaturas que desafiam a lógica e a razão. Se algum dia você se encontrar em uma situação semelhante, lembre-se, o terror que você sente é real, a ameaça é real. Lobisomens existem. Eu sei disso com uma certeza que me assombra até hoje. E quem sabe que outras criaturas das lendas podem ser reais, esperando nas sombras para serem descobertas. Então, na próxima vez que você ouvir um uivo distante em uma noite de lua cheia, ou ver uma sombra se movendo na escuridão de um bosque, lembre-se deste relato. Porque às vezes, as histórias de terror mais assustadoras são aquelas baseadas na realidade. Terceiro relato. Era uma noite de 2009 que jamais esquecerei. O relógio tinha acabado de mudar para o horário de verão, e eu, ainda jovem e ingênua, saí de casa mais cedo do que o habitual. O caminho do Calipeiro era minha rota costumeira para pegar o ônibus, uma trilha que cortava uma área arborizada nos arredores da cidade. Mal sabia eu que naquela madrugada, meus olhos testemunhariam algo que mudaria minha vida para sempre, um encontro aterrorizante com que só poderia ser descrito como um lobisomem real. A escuridão ainda reinava, mas a lua cheia, grande e imponente no céu, lançava sua luz prateada sobre o caminho, criando sombras sinistras entre as árvores. O ar estava carregado de uma tensão inexplicável, como se a própria natureza soubesse que algo não natural espreitava nas sombras. Caminhei pela estrada de terra, meus passos ecoando no silêncio da madrugada. O terror ainda não havia se instalado em meu coração, mas uma inquietação crescente me fazia olhar por sobre os ombros a cada poucos metros. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. Perto de uma árvore antiga, cercada por arbustos baixos, jazia uma forma escura e imóvel. De início, pensei ser apenas um tronco caído ou talvez um animal selvagem descansando. Minha curiosidade, uma característica que naquela noite quase selou meu destino, me impeliu a me aproximar. Conforme diminuía a distância, detalhes começaram a se revelar. O que eu havia tomado por um objeto inanimado tinha um pelo negro e denso, que parecia absorver a própria luz da lua. Meu coração acelerou, bombeando adrenalina por todo o meu corpo. Algo me dizia para correr, para voltar para a segurança de casa, mas meus pés pareciam grudados ao chão. Dei mais um passo hesitante, e foi então que a criatura moveu-se. Lentamente,
como se emergindo de um sono profundo, ela ergueu a cabeça. O que vi a seguir ficará gravado em minha memória pelo resto de meus dias. Seus olhos, duas brasas ardentes em um rosto bestial, fixaram-se em mim. Eram vermelhos, não um vermelho qualquer, mas da cor viva e pulsante do sangue recém-derramado. Naquele instante, senti como se minha alma estivesse sendo devorada por aquele olhar demoníaco. O lobisomem, pois não havia dúvida de que era isso que estava diante de mim, começou a se mover. Seus músculos poderosos ondularam sob o pelame escuro enquanto ele tentava se levantar. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. O medo paralisante que me prendia deu lugar a um instinto primitivo de sobrevivência. Não pensei duas vezes. Virei-me e corri como nunca havia corrido antes. Meus pulmões queimavam, meu coração parecia querer saltar pela boca, mas eu não ousava parar. Cada sombra, cada ruído da floresta ao meu redor, parecia ser a criatura me perseguindo. Corri de volta para a área habitada, para a segurança das luzes e das pessoas. Só quando cheguei em casa, ofegante e tremendo, é que me permiti desabar. Tranquei todas as portas e janelas, apavorada com a ideia de que aquela besta pudesse me seguir até ali. Por anos, guardei esse relato real comigo, temerosa de que ninguém acreditasse. O medo de ser ridicularizada, de ser chamada de louca, me fez manter silêncio sobre o ocorrido. Mas o peso desse segredo era demais para carregar sozinha. Anos mais tarde, finalmente criei coragem para compartilhar minha experiência com minha mãe. Para minha surpresa e horror, ela não demonstrou incredulidade. Ao contrário, sua expressão se tornou sombria quando confirmou: há muito tempo se fala de um lobisomem nas redondezas de onde morávamos. Suas palavras trouxeram à tona todas as emoções daquela noite. O terror que senti ao encarar aqueles olhos vermelhos, a certeza de que estava diante de algo que não deveria existir neste mundo. Um ser sanguinário e diabólico, capaz de dilacerar não apenas o corpo, mas também a sanidade de quem o encontrasse. Desde aquela noite, minha percepção do mundo mudou. As sombras parecem mais profundas, a escuridão mais ameaçadora. Cada lua cheia traz consigo o medo de que aquela criatura possa estar à espreita, esperando por sua próxima vítima. Este relato que compartilho não é uma história de ficção, nem um conto para assustar crianças em volta da fogueira. É um relato real, um testemunho do inexplicável, do sobrenatural que existe nas margens de nossa realidade cotidiana. O lobisomem que encontrei naquela noite não era uma lenda urbana, nem uma criação da minha imaginação fértil. Era real, tão real quanto o terror que ainda sinto quando me lembro daqueles olhos vermelhos fixos em mim. Às vezes, nas noites mais escuras, quando o vento uiva entre as árvores, me pego pensando se aquela criatura ainda vaga pelos bosques. Se outros tiveram encontros semelhantes, e como eu, optaram pelo silêncio por medo de não serem acreditados. O terror daquela noite me ensinou que há mais mistérios neste mundo do que podemos compreender. Que as lendas e os mitos muitas vezes têm raízes na realidade, por mais assustadora que essa realidade possa ser. Para aqueles que duvidam, que consideram impossível a existência de um lobisomem real, eu digo, rezem para nunca encontrar um. Porque uma vez que você olha nos olhos de uma besta assim, uma parte de você muda para sempre. Você passa a carregar o peso desse conhecimento, dessa certeza de que o mundo é muito mais vasto e assustador do que imaginávamos. Hoje, anos após o incidente, ainda sinto calafrios quando ouço histórias de avistamentos misteriosos ou ataques inexplicáveis em áreas remotas. Parte de mim quer acreditar que foi tudo um pesadelo, uma ilusão criada pelo medo e pela escuridão. Mas sei, no fundo do meu ser, que o que vi era real. O lobisomem existe. Ele está lá fora, nas sombras, esperando. E quem sabe quantos outros seres, que acreditávamos serem apenas lendas, também existem, escondidos dos olhos da civilização. Este relato serve como um aviso. Um lembrete de que devemos ser cautelosos, especialmente quando nos aventuramos em lugares desconhecidos ou em horários sombrios. O terror que experimentei naquela noite pode acontecer com qualquer um. Se algum dia você se encontrar em uma situação semelhante, se deparar com algo que desafia a lógica e a razão, lembre-se, corra. Corra como se sua vida dependesse disso, porque provavelmente depende. O mundo é um lugar misterioso e às vezes aterrorizante. Há coisas que se movem nas sombras, criaturas que desafiam nossa compreensão.
E às vezes, como descobri naquela noite fatídica, essas criaturas nos encaram de volta, com olhos que brilham com uma fome insaciável. Meu encontro com o lobisomem real mudou minha vida para sempre. Agora, cada som na noite, cada sombra no canto do olho, carrega o potencial de ser algo mais, algo perigoso. O medo se tornou meu companheiro constante, um lembrete do fino véu que separa nosso mundo cotidiano do reino do sobrenatural. Este relato é meu testemunho, minha tentativa de alertar outros sobre os perigos que espreitam nas sombras. Se alguma coisa, espero que minha história faça você pensar duas vezes antes de se aventurar sozinho em lugares desconhecidos, especialmente sob a luz da lua cheia. Porque lá fora, nas profundezas da floresta, nos becos escuros das cidades, ou mesmo nos campos aparentemente tranquilos, pode haver algo esperando. Algo com olhos vermelhos como sangue e garras afiadas como navalhas. Algo que, uma vez visto, nunca poderá ser esquecido. O lobisomem é real. E quem sabe o que mais pode ser verdade entre as lendas que ouvimos? Fique atento, fique seguro e, acima de tudo, acredite. Porque às vezes, a diferença entre sobreviver e se tornar mais uma vítima das sombras é simplesmente acreditar no inacreditável.